Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um sentimento, ou como alguns outros autores definem, uma emoção ou uma virtude, que é o amor. Quando a gente fala de sentimentos, emoções, virtudes, paixões, é muito difícil sintonizar um conceito, uma definição do que seria isso. E nem há essa pretensão também, né? Até porque nós temos contribuições não apenas da psicologia, mas também da filosofia, da neurociência, enfim, de diversas áreas do conhecimento que tentam, de alguma forma, contribuir com o sentido e o significado disso tudo. Dentro disso está o amor como uma das temáticas em que nós temos muita dificuldade em encontrar um consenso do que seja a definição do amor, o conceito de amor, enfim, o sentido e o significado do amor. Do amor erótico ao amor ágape ou ao amor filia, nas definições da filosofia, do amor romântico, né, daquele ideal de amor platônico do século passado, melhor dizendo, da Idade Média praticamente, né, ao amor líquido, que é um amor bastante marca das nossas relações contemporâneas, nós temos aí inúmeras concepções, né, do que vem a ser isso e inúmeros autores e perspectivas teóricas tentando explicar e tentando contribuir para o sentido e para o significado do amor. Entre outras coisas que o Nietzsche diz sobre o amor, tem uma coisa bastante emblemática que ele diz no livro Humano, Demasiado Humano, sobre o amor. Ele diz que nós não amamos pai, mãe, enfim, a gente não ama ninguém. O que a gente ama é a ideia que a gente faz do outro, na verdade. Ou seja, nós amamos a representação que nós temos do outro. Nós amamos o sentido que o outro tem na nossa vida. Quer dizer, eu não amo o outro por uma questão de empatia, de altruísmo ou de generosidade. Eu amo o outro porque, de alguma forma, esse outro representa a satisfação de algumas das minhas necessidades, de alguns dos meus desejos, de algumas das minhas expectativas, né, que são coisas que, de alguma forma, garantem a minha sobrevivência. Ou seja, diante de uma pessoa que eu considero amável, que eu julgo amável, na verdade eu só me sinto bem diante dessa pessoa porque ela satisfaz as minhas necessidades. Quer dizer, eu amo no outro aquilo que eu sou quando eu estou com o outro e não aquilo que o outro essencialmente é. Eu amo no outro aquilo que eu sinto quando eu estou com o outro, os prazeres que esse outro me proporciona e não necessariamente aquilo que o outro se manifesta na sua essência. Isso tanto faz sentido, né? Não vamos aqui dizer se o Nietzsche tem razão ou não, mas isso tanto faz sentido que quando uma pessoa deixa de satisfazer as nossas vontades e as nossas necessidades, nós passamos a odiar essa pessoa ou simplesmente a sermos indiferentes a ela. Quer dizer, por isso é muito difícil a gente chegar a um consenso do que seja amor, né? Do que seja a palavra amor, do que é o amor na prática. A forma como cada um espera ser amado reflete bastante a concepção que essa pessoa tem sobre o que é o amor. Quando a gente ouve alguém dizer, se você me amasse de verdade, você não me trairia, né? O que isso significa? Significa que para essa pessoa, concepção de amor é aquele sentimento que alguém tem por você a ponto de não pensar jamais em te trair. Então, quer dizer, amor e traição aí seria duas coisas completamente incompatíveis. Ou seja, para essa pessoa, amar é não trair. Quem ama nunca trai. É muito comum também a gente ouvir, né, isso é frase comum entre casais, no caso do amor erótico, se você realmente me amasse, você teria olhos apenas para mim. Então, uma concepção de amor que revela que quem ama deseja, né, acima de tudo, e deseja apenas você, ou seja, tem você apenas como o único objeto de desejo. Quem ama, portanto, deseja e não olha para mais ninguém, não deseja mais ninguém. Ou seja, isso tem a ver com uma ideia de exclusividade, né? Quem ama é capaz ou tem que ser capaz de compreender o outro enquanto um objeto exclusivo, né? Então, quer dizer, se eu amo, eu não tenho por que querer amar outra coisa, não tenho por que querer desejar outra coisa.
E isso também revela um pouco aquela ideia de que o amor não tem prazo de validade, né? De que o amor nunca acaba. Porque se eu amo alguém ou se eu amo algo que me satisfaz por completo, né, e eu não preciso, de certa forma, desejar ou querer outros objetos, desejar ou querer outras pessoas, significa que esta pessoa tem o potencial para satisfazer as minhas necessidades infinitamente. Por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos, quer dizer, esse objeto tem potencial para satisfazer as minhas necessidades por tempo ilimitado. E aí a gente percebe que no meio disso tudo, cada um de nós alimenta um mito sobre o amor, né? Ou seja, uma construção narrativa, uma construção de sentido, de significado em torno do que seja o amor, que na verdade nem sempre pode corresponder com a realidade. E é sobre esses mitos que eu gostaria de destacar nesse vídeo, né? Existem muitos mitos, mas eu destaquei apenas 4 que são mitos que me chamam bastante a atenção. Um deles é o mito do amor romântico, o mito do amor divino, o mito do amor materno e o mito do amor amigo. Bom, o mito do amor materno é aquela ideia de que o amor de mãe é incondicional, que toda mãe, a partir do momento em que descobre que está grávida, né, já passa a amar o filho desde a barriga e que ela tem até como que por instinto esse amor materno, né, essa abnegação diante daquele serzinho ali pequeno, frágil. Então a gente vai alimentando na cultura essa ideia de que a mãe está praticamente destinada a amar, de que faz parte do seu instinto e de que ela é capaz de amar a tal ponto de alimentar esse amor de forma incondicional. Mesmo que esse filho não seja um filho muito virtuoso, mesmo que esse filho cause dê muito trabalho e muitas preocupações para ela, mesmo que esse filho seja uma criança não muito talentosa, não muito habilidosa, mesmo que ele seja, ou mesmo que ele se torne até mesmo um criminoso, essa mãe vai continuar amando esse filho de uma forma que ninguém mais seria capaz de amá-lo. O amor materno guarda essa ideia de que, independente daquilo que o filho seja ou daquilo que o filho faça, independente do sofrimento que esse amor e que esta pessoa cause, né, a mãe vai sempre amá-lo. E esse mito torna um pouco a condição das mulheres bastante complicadas, né, porque ele acaba sugerindo a ideia de que necessariamente uma mãe, ou melhor dizendo, uma mulher, deve desejar a maternidade e de que uma vez mãe, ela tem que, acima de tudo e acima de todos, preservar esse amor pela criança, né? O pai, nesse caso, é um pouco até destituído dessa responsabilidade. Qualquer outra pessoa da sociedade, da família, da comunidade é destituída dessa responsabilidade. Mas a mãe não. A mãe tem que permanecer amando, independente daquilo que o filho faça, independente do sofrimento que esse filho cause, independente do feedback que ele possa dar a ela nessa relação amorosa. Bom, e aí a gente tem também o mito do amor divino, né? A gente é ensinado que Deus é um ser todo-poderoso, todo amoroso, que está à nossa disposição para nos salvar dos perigos, que está à nossa disposição para nos proteger, para cuidar de nós, para nos perdoar, mesmo quando nós errarmos, né? E aí alguns têm uma tendência a de, inclusive, repudiar essa ideia de Deus desumanizado, né? Aí a gente vê com muita frequência algumas pessoas tentando aproximar o homem de Deus, criando uma ideia um pouco humanizante de Deus, né? De que Deus, além de ser todo bondoso assim, Deus também é aquela figura que sente eventualmente ciúmes de nós, que se alegra com a nossa adoração, que se alegra com a nossa fidelidade a Ele, né? Enfim, seriam atributos um pouco próximos do homem, porque em tese Deus deveria, no caso, ser destituído dessas paixões ou desses sentimentos, né? Sejam os bons sentimentos ou os maus sentimentos. Esse Deus amoroso, esse Deus completamente bondoso,
né, é um Deus que no ideário, no imaginário de algumas pessoas, é um pouco problemático. A gente vê na concepção cristã Deus sendo colocado eventualmente como um cara cheio de inveja, cheio de mágoa, cheio de ira, né, e eventualmente um Deus que é completamente amoroso, bondoso, cuidadoso, perdoador, né, um Deus que releva qualquer coisa, que é capaz de amar de uma certa forma que perdoaria qualquer pecado. Então aí a gente percebe também que a gente vai manejando a ideia de Deus de acordo com as nossas vontades, de acordo com as nossas necessidades, né? Quer dizer, quando é conveniente, a gente coloca Deus como esse cara mau, como esse cara que que tem ressentimento, né? Como esse cara, ou como essa figura, melhor dizendo, cheia de rancor, de vingativa. E quando é conveniente, a gente coloca Deus como um cara amoroso, perdoador, cuidador, protetor, né? Como uma espécie de uma figura aconchegante e acolhedora que está pronta para acolher todo mundo, amar todo mundo, independente das suas fraquezas. E a gente tem o mito do amor romântico, né? Que é aquela ideia de que o amor é praticamente um sentimento que pode nos salvar. Nessa perspectiva, é muito comum a gente perceber o amor como uma espécie de sentimento salvador, né? Aquela ideia de que eu sou incompleto e o outro chega para me completar, né? E aí, isso colocado do ponto de vista histórico, era muito comum que então a mulher fosse vista como essa figura incompleta e o homem, portanto, era aquele que completaria a mulher, ou até em alguns casos vice-versa, né? Também o homem como um ser incompleto e a mulher então existiria aí como uma ajudadora, uma companheira que, de certa forma, completaria a existência do homem. E pelo mito do amor romântico também, hoje, com muito mais frequência, a gente tem aí muitos pesquisadores, até os movimentos sociais, com destaque para o movimento feminista, questionando um pouco esse mito, né, dessa ideia de que o amor é sempre bom, de que esse ritual do amor que começa com o flerte, que passa por um namoro, que passa por um casamento, seria uma coisa bonita, e até o questionamento da ideia do casamento enquanto um exemplo de institucionalização do amor, quer dizer, a ideia de que se há amor tem que haver esse compromisso formal, né? tem que haver essa formalização do amor com direito à bênção divina, com direito a um contrato passado e assinado no cartório. Então, isso tem sido muito questionado. E uma coisa que a gente pode destacar também do mito do amor romântico é que o amor romântico não é aquele amor dos contos de fadas, né? Dos livros de romance que apresenta um pouco a ideia de que esse amor romântico dura o tempo todo, né? De que você acorda amando aquela pessoa, de que você vai dormir amando aquela pessoa e que você passa a vida inteira amando aquela única pessoa, sem nunca sentir vontade de traí-la, sem nunca sentir vontade de esganá-la, sem nunca sentir vontade de largar tudo, de deixá-la, enfim, né? É como se o outro me bastasse e eu me bastasse para o outro. É como se o outro fosse uma espécie realmente, né, aí dentro da figura de linguagem que usa, a parte da laranja que me completa. E o último mito também do amor que é muito comum é o mito do amor amigo. É um mito que não é muito comum ver as pessoas reconhecendo, até mesmo problematizando, mas eu tenho notado isso com muita frequência também, né? Bom, no mito do amor amigo também tem um pouco dessa ideia do outro enquanto um objeto de satisfação das minhas necessidades, né? Uma espécie de amor abnegado, muito próximo da ideia do anjo, né? Quer dizer, o amigo é uma espécie de anjo, alguém que me protege, alguém que me ama, independente daquilo que eu sou, alguém que me protege independente daquilo que eu sou, alguém que existe para me ajudar a resolver as cagadas que eu fiz, alguém que está ali pronto para me proteger independente das cagadas que eu faço, independente das decisões que eu tome, né? O amigo é essa espécie de anjo, inclusive é muito comum, e isso é uma característica da nossa ideia dessa coisa de criar a partir do amor o mito,
né? É muito comum nesse mito do amor amigo a gente desumanizar o amigo, né? Que de certa forma a gente faz isso com todos esses exemplos de mitos que eu dei, né? Até na necessidade, às vezes, de humanizar demais, a gente desumaniza. Porque a gente desumaniza a mãe, a gente desumaniza Deus, a gente desumaniza o outro no amor romântico e a gente desumaniza o amigo também. Por que a gente desumaniza? Porque o outro passa a ser simplesmente um objeto, né? O outro passa a ter na nossa vida uma função, ele existe para cumprir com uma função, né? Então, não existe a mãe enquanto mulher, existe a mãe. Se alguém pedir para a gente definir o que é ser mãe, a gente não define enquanto uma pessoa, define enquanto uma função, né? Mãe é aquela que ama, mãe é aquela que perdoa, mãe é aquela que está pronta para receber o filho a qualquer momento, né? Mãe é a única que tem para conosco um tipo de amor sem pedir nada em troca, né? Então, a gente percebe aí que nessa de criar um mito sobre o amor, a gente também desumaniza o outro. Em relação ao amigo também acontece isso. E quando a gente desumaniza, a gente nega todas as necessidades que o outro tem. E nega também, inclusive, todas aquelas características ruins dessa pessoa. Então vocês notem que a gente faz isso em relação às mães, né? Uma mãe não pode ser má, uma mãe não pode jamais abandonar o filho, não pode jamais dizer que não ama o filho, né? A ideia de Deus também, né? Deus não pode ser mau, Deus não pode ser ressentido, Deus não pode ser invejoso, Deus não pode ser ciumento, né? No amor romântico também, o outro é perfeito. No amor romântico, o outro nos ama incondicionalmente, nos deseja, só pensa em nós, só quer o nosso bem, né? Quer dividir completamente a sua vida conosco. Quer dizer, a gente tem nesse mito aí uma concepção do outro enquanto um sujeito perfeito. Em relação ao amigo também acontece isso. O que é o amigo? O amigo é aquele que não sente inveja nossa, é aquele que não sente mágoa, que não tem ressentimento, é aquele que não nos deseja, né? Porque entre amigos também tem esse tabu do corpo e do desejo. O amigo é praticamente alguém, e aí a concepção da ideia do amigo enquanto anjo, né? Porque o anjo não tem sexo, né? O anjo é aquilo que existe, que praticamente não é quase que humano e que existe para nos proteger. Então o amigo também, né, nesse mito, traz um pouco dessa figura, né? O que é o amigo? O amigo é alguém que não tem sexo, é alguém que não tem sexualidade, né? Que não tem gênero praticamente. Então, ele existe apenas para satisfazer as minhas vontades, as minhas necessidades, para me dar alegrias. Mas prazeres e alegrias que estão completamente fora desse universo do desejo, da sexualidade, do erotismo, né? Que é uma forma de desumanizar o outro, de negar a humanidade do outro. E aí a gente percebe que todos esses mitos se aproximam muito daquela concepção um pouco pessimista de amor que o Nietzsche coloca. Ou seja, o amor é concebido ora como uma espécie de sentimento perfeito, oferecido por alguém de forma altruísta, generosa, abnegada, prazerosa e incondicional. Ou seja, o outro existe para me satisfazer e ele sente prazer em me satisfazer. Ele existe exclusivamente para me dar prazer e para me fazer sentir bem. Talvez por isso, uma das concepções que a gente tem sobre o amor é de que no amor nós somos os sujeitos mais egoístas possíveis. Porque na maioria das vezes nós queremos apenas ser amados, mas temos muita resistência em amar os outros e até mesmo em aprender como amar os outros. A gente deveria saber como sintonizar isso, como negociar isso, de modo que eu tanto posso satisfazer as expectativas e necessidades do outro, como o outro também tem que aprender a satisfazer as minhas. Nesse sentido, a gente estaria criando uma espécie de amores mais democráticos.